Alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história, que nós vamos trazer como nosso tema da nossa videoaula o capítulo 4, a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, que não está aí. Eu só trouxe aí uma imagem da Revolução Francesa, mas o nosso assunto também é Revolução Francesa e o Império Napoleônico, que hoje nós vamos destacar da página 72 até a página 75 no nosso livro didático, assim também como vamos realizar a atividade da página 73 do nosso livro didático. Então, nós vamos ver a Revolução Francesa. Eu chamo a atenção, se a gente for pensar o sentido de revolução, que vem primeiramente aí na nossa mente, é o conflito armado, que até dá para a gente observar aí na imagem. Mas também, além do conflito armado, se tratando do nosso tema, é importante que a gente pontuar, que a gente destaque, que aí a revolução foi um sentido também de transformações, mudanças que aconteceram na França no período aí do século XVIII, mas que vai chegar até os nossos dias. Nós temos dentro da nossa sociedade heranças do período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um fato que marca o início da Idade Moderna, né? Então, a Revolução Francesa levou à queda da monarquia absolutista na França e contribuiu para a ascensão, quer dizer, a subida ao poder da burguesia ao poder. Neste capítulo, vamos conhecer esse processo revolucionário que promoveu diversas transformações sociais e garantiu direitos civis à população, mas também desencadeou um ciclo de grande violência entre os grupos políticos envolvidos. Então, por isso também o sentido aí que eu tinha falado, que revolução quer dizer transformações. E a revolução vai ser um movimento que vai ter a participação popular, a participação do povo, mas o povo foi guiado pela burguesia. É tanto que após a Revolução Francesa, as mudanças que esse conflito gerou, uma delas é a ascensão à burguesia. Agora a burguesia, ela vai ser de fato uma classe social dominante. A burguesia era aqueles comerciantes que ficaram enriquecidos pelas atividades comerciais, que como estava organizada a sociedade na Europa e destacando, puxando para a sociedade francesa, esse grupo, eles tinham dinheiro, mas não tinham poder político. E após a Revolução Francesa, a burguesia se afirma enquanto classe social dominante, tanto no cenário econômico como também no cenário político. Então, vamos para os nossos slides. Aqui nós temos aí como estava a França, a crise econômica da França. Vocês vão ler aí, página 74, também no livro didático, a França antes da Revolução, anti-revolução, pré-revolução. Na França, no final do século XVIII, assim como em outras nações da Europa, o antigo regime apresentava sinais de desgaste. Nessa época, o poder estava centralizado nas mãos do rei, que controlava a política e a economia do Estado. Era chamada monarquia absolutista. Vocês já estão lembrados quando nós estudamos o iluminismo, que o iluminismo vai combater justamente isso, esse poder centrado nas mãos do rei, o rei governando com total poder, uma monarquia absolutista, que com o advento da Revolução Francesa, a monarquia absolutista na França, ela vai vir ao fim. Que a Revolução Francesa é um movimento também inspirado nos ideais do iluminismo. Por isso que o lema da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade.
que todos fossem iguais perante a lei. Esse sentido de cidadão, de direitos e deveres, surge aí no advento da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa foi inspirada, aconteceu nos ideais do iluminismo, com as ideias dos iluministas. Por isso que a Revolução Francesa também condenava o quê? Uma monarquia absolutista, que o rei governasse com poder absoluto, com o poder todo em suas mãos. Então, nesse período aí, século XVIII, a sociedade francesa era dividida em 3 grupos, que era dividido em 3 estados. Primeiro estado era quem? O clero, os membros da Igreja Católica. O segundo estado, os nobres, que o rei estava aí no segundo estado, o rei também era um nobre, com a sua nobreza. E o terceiro estado, que era o resto da população. E que nesse período a principal atividade econômica da França era a agricultura. Por isso que mais da metade da população francesa era composta por camponeses, que formavam o terceiro estado. Que lá estava quem? Lá estava, os trabalhadores do campo e da cidade. Entendeu? Então aí, olha. Era em 3 grupos que era formado por estado. O primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza, que o rei, toda a sua família estava aí no segundo estado nobre, e o terceiro estado era formado pela burguesia, que embora tivesse dinheiro, mas pertencia ao terceiro estado, porque era como estava organizada a sociedade francesa. A burguesia, os burgueses, artesãos, trabalhadores rurais e urbanos, englobando a maior parte da população. Os membros do clero e da nobreza tinham uma série de privilégios, como não pagar impostos, receber pensões do rei e viver com muito luxo. Já os membros do terceiro estado não tinham privilégio e eram obrigados a pagar pesados impostos e a taxa ao rei, à nobreza e à igreja. Isso aí que o terceiro estado começa a questionar, porque quem sustentava o luxo da nobreza, o rei com toda a sua corte, era o terceiro estado, com pagamento dos altos impostos. Então, vai ter uma crise econômica aí na França, tanto uma crise econômica como uma crise também administrativa. Então, neste período, a França estava endividada. Os gastos públicos para manter o luxo da corte, do rei com toda a sua corte, além da participação da França na Guerra de 7 Anos e nas guerras da independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos da América, provocaram um déficit. Déficit quer dizer o quê? Quando ocorre que o Estado tem mais despesas do que arrecadação. Aí se gerou uma crise econômica. Essa crise gerou grande insatisfação da população pobre, que sentia mais fortemente os efeitos da crise. Entre os anos de 1785 e 1789, por exemplo, o custo de vida dos trabalhadores urbanos aumentou em 62%. Sem contar também que na França, nesse período, vai existir o quê? Uma grande seca, e isso vai afetar a produção agrícola, principalmente a produção de quê? Do trigo, que o pão era a base alimentar do povo. É por isso que a gente conhece aquele pão que a gente chama de sal, também conhecido como pão francês. E com esses problemas climáticos, o povo começa a passar fome com a seca, sem haver o quê? Condições de plantar para colher. O povo passa necessidades, o povo começa a passar fome. E para resolver a crise, do Estado francês, por conta que se envolveu nas guerras,
E essa crise também por conta das questões de quê? De falta de alimento, o rei vai decidir que o povo pagasse ainda mais impostos. Aí é quando o povo, guiado pela burguesia, o povo que estava representado no terceiro estado, vai começar a questionar e a reivindicar que não poderia mais pagar tantos impostos assim. Então, a grave crise econômica, exploração do terceiro estado. Quem era que representava o terceiro estado? Burguesia, artesãos, trabalhadores rurais e urbanos. O povo, que era a maior parte da população francesa, que era esse terceiro estado que pagava os impostos, que pagava os privilégios do primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que era o quê? Os nobres. Então, as finanças do estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV, 1715 e 1774. Essa situação piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas devido a uma grande seca que assolou o país francês, provocadas por problemas climáticos. Isso aí tudo resultou na Revolução Francesa, onde o povo se revolta, né? E pega em armas. Temos aí, que vocês podem ler na página 74, e que tem assim, a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Insatisfeito com o governo de Luís XVI, que nesse período quem governava a França era o rei Luís XVI, os burgueses e os demais membros do terceiro estado se mobilizaram. Eles vão se mobilizar e passaram a exigir mudanças na organização política, social e econômica do Estado francês. O movimento recebeu grande adesão da população, participação do povo por toda a França e acabou dando origem a um período de intensas e profundas transformações conhecidos como Revolução Francesa. Observe na linha do tempo a seguir os principais fatos ocorridos durante a Revolução Francesa e o período napoleônico, que isso aqui vocês observam na linha do tempo no livro didático da página 75. É importantíssimo que vocês vão ao livro. Quem tiver o livro vai lendo aí, certo, turma? Aí tem assim. Considerada a Revolução Francesa, é considerada um dos marcos da história. Alterou, mudou profundamente a base do poder político e social da França. Não só da França, mas como também em várias partes do mundo. Que essas mudanças chegaram até nós, povo da contemporaneidade. Sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Antes da Revolução, como estava antes, a França, anti-revolução, forma de governo da monarquia absolutista, que eu já expliquei, o rei governava com o poder todo em suas mãos, a estrutura social profundamente desigual, né? Excluindo a maioria da população, que era o terceiro estado que era excluído, que a burguesia, embora tenha dinheiro, mas estava excluída porque como estava organizada politicamente a França, a burguesia, a classe burguesa, os burgueses, não tinham direito à participação política. A sociedade estamental quer dizer rigidamente dividida em ordens ou classe, que era, lembra, o estado. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Sociedade estamental, uma sociedade que os grupos, eles não havia mobilidade social. Quem nascia no terceiro estado, morria no terceiro estado. Quem nascia no nobre, morria nobre. Quem nascia camponês, morria camponês. Por isso que é uma sociedade estamental. Que as pessoas eram também, ocupavam o grupo social de acordo com o nascimento. O nobre, né? Então aí vamos ver a pirâmide social da França. Observem aí na imagem. O primeiro estado, o clero, que era um grupo dos privilegiados, o clero quer dizer que membros da Igreja Católica. O segundo estado, a nobreza,
que boa parte do clero também fazia, eram nobres, que aí estava o rei, e o terceiro estado, que estava quem? A burguesia, aqueles comerciantes que enriqueceram com as atividades econômicas, principalmente até das grandes navegações do século XV, entre outras atividades. Os trabalhadores urbanos da cidade e do campo, os camponeses, que boa parte da população francesa era formada por camponeses. Então, olha, e era esse o terceiro estado que pagava os impostos. Quem sustentava o luxo da nobreza e os privilégios do clero era o terceiro estado com o pagamento dos impostos. Então, aí tinha baixo impostos e privilégios ricos. Não pagavam impostos, tinham privilégios e eram ricos. Aí o terceiro estado, altos impostos, fome e miséria. Porque fome, com o advento da seca, as pessoas começaram a passar fome. Porque a seca, né, vários problemas com a colheita climáticos, vai provocar uma seca, que dessa seca que vai ser afetar diretamente a colheita do trigo, que era a base alimentar do povo francês, do povo pobre. Por isso a expressão pão francês. Se vocês já ouviram falar, que é o que a gente chama o pão de sal. Então, foi isso. Então, para resolver a crise, o rei vai convocar os estados gerais. No final da década de 1780, a França atravessava uma grave crise financeira. Os anos de péssimas colheitas agrícolas provocaram a escassez, falta de alimentos, o que atingiu principalmente os camponeses e a população urbana pobre. Sofrendo forte pressão, o rei Luís XVI autorizou a convocação dos Estados Gerais. O que era isso, a convocação dos Estados Gerais? Uma assembleia parlamentar que reunia os representantes dos 13 estados da França. Então, para tentar resolver a crise, durante as primeiras reuniões dos Estados Gerais, a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado era a mudança na forma de votação. Até então, cada um dos grupos tinha direito a um voto. Como o primeiro e o segundo estado geralmente votavam em conjunto, dificilmente o terceiro estado ganhava alguma votação. Os membros do terceiro estado queriam que os votos fossem distribuídos individualmente entre os deputados, pois desta forma a votação seria mais justa e o terceiro estado teria a chance de ganhar algumas votações, exercendo maior influência política. O impasse na questão do voto por indivíduo ou por estado durou mais de um mês, até que em 17 de junho, o terceiro estado, com a adesão de membros liberais da nobreza e do clero, declarou-se em Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. Que essa aí, mais detalhadamente, nós iremos estudar na próxima aula. Vamos ver agora aqui um infográfico. A Revolução Francesa. Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais em 1788. A Assembleia Geral, nós já vimos o que é. A Assembleia Geral era o quê? Era uma assembleia parlamentar que reunia os representantes dos 3 estados da França, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. A Assembleia Nacional Constituinte, em 9 de julho de 1789, a tomada da Bastilha, que é o marco inicial da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789. Aí é quando assim, o marco inicial, quando se diz assim, se escolhe para o seu início da Revolução Francesa. Então vai a Revolução Francesa de 1789 até 1799. Uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional que não era mais uma monarquia absolutista.
existia o rei, mas o rei ele tinha que governar de acordo com a Constituição. O que é uma Constituição? Conjunto de leis que rege um país, uma nação, é onde nela estão os direitos e deveres dos cidadãos. Então, Luís XVI foge e é guilhotinado, que nós vamos ver detalhadamente nas próximas aulas, esse processo. Instaurada a República, a Convenção Nacional, 1792, girondinos moderados e jacobinos radicais, né? Vocês se atentem a esses nomes. A crise econômica e política, que eu já disse, as causas da Revolução, uma desigualdade social muito grande. Nesse período aí, a crise econômica devido ao que a questão dos problemas climáticos, com a seca, os gastos, né, da monarquia com as guerras e também com o luxo, para manter o luxo do rei, dos nobres, que era sustentado pelo terceiro estado, que era formado pelos os trabalhadores rurais, urbanos, artesãos, burgueses, que era quem pagava impostos. E a Revolução Francesa foi inspirada nos ideais do iluminismo. Por isso o seu lema, liberdade, igualdade e fraternidade. Uma sociedade estamental que as pessoas ocupavam o grupo social de acordo com o seu nascimento e que não mudava, formada pelo primeiro estado. No primeiro estado estava o rei e o clero, os membros da igreja, que era um grupo de privilegiados que tinham privilégios. O segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que estava quem? A burguesia, os burgueses, os trabalhadores rurais, os camponeses e urbanos, os artesãos. A burguesia ambicionada por liberalismo econômico, que o Estado não se interfez nas atividades econômicas. A instauração do diretório, 1794, 1799, jacobinos são dispostos e Robespierre vai ser guilhotinado. Aí nós temos a era napoleônica, que vai de 1792, a alta burguesia, aliança ao general Napoleão Bonaparte. E que essas questões a gente vai ver mais nas próximas aulas. Né? Aqui só foi um apanhado para que vocês visualizassem as questões da Revolução Francesa. E que vocês leiam o nosso livro didático aí da página 72 até a página 75, para que vocês entendam melhor. Que nós vamos para agora a nossa atividade da página 73. Observem a imagem, que eu peço que vocês vão detalhar melhor no livro didático, não é? Que eu coloquei só a imagem toda, mas no livro didático dá para ver melhor a página 72, a página 73. Que na página, nessas duas páginas, no livro, tem assim, a execução do rei Luís XVI em 21 de janeiro de 1793, gravura do século XIX. E que aí nós temos essa imagem. Essa imagem aí é o despertar do terceiro estado, Chacho do autor desconhecido, de 1789. Aí nós temos aí a letra A letra B e a letra C, que vocês vão responder de acordo com o entendimento de vocês. Vocês podem responder com as palavras de vocês, de acordo com o entendimento de vocês, dentro do contexto. Viu, turma? Respondam no caderno. Quem tem um livro, pega o livro para entender melhor. Aí nós temos aí a letra A. Você sabe por que o rei Luís XVI foi executado durante a Revolução Francesa? Comente. Aqui nós vamos colocar, né, assim, que o rei, ele foi morto, que a gente vai ver isso, o que levou ao rei Luís XVI ser guilhotinado nas próximas
aulas, mas que a gente já começa aí. O rei foi morto porque foi condenado pelos crimes de tirania e traição à nação. Ele apoiava os outros monarcas, os outros reis absolutistas, e foi pego tentando fugir do país em colaboração com movimentos contra-revolucionários, contrário à revolução. B. Na charte, quer dizer, na imagem, acima, ao lado, que aí no nosso aqui está ao lado, foram representados membros dos principais grupos sociais da França no século XVIII. O primeiro, o segundo e o terceiro estado. Tente identificar cada um deles e qual membro do terceiro estado e o que o membro do terceiro estado está fazendo. Nós vamos aí. No livro de vocês tem aí o número 1, o número 2 e o número 3. O número 1 é o primeiro, o número 2 é o segundo e o número 3 é o terceiro que está deitado. Aí o primeiro, o clero. 1 representa o que? O clero. De esquerda para a direita. A nobreza, o 1 representa o que? A nobreza. O 2 representa o clero. E o restante da população composta pela burguesia, artesão, trabalhadores rurais e urbanos é o 3. Que este último, o 3, o terceiro estado, esse último personagem é representado se desprendendo dos grilhões para pegar em armas. Nota-se que o terceiro estado, ou seja, a maior parte da população, estava se rebelando contra os clérigos e os nobres, representando o contexto que desencadeou a Revolução Francesa. O terceiro tem assim: o que você já sabe sobre a Revolução Francesa? Qual a sua importância para a sociedade contemporânea? Comente com seus colegas, que vocês podem estar conversando com os colegas, com o professor de vocês. Aí vocês podem, aí a resposta é pessoal. Vocês podem dizer, né, de acordo com o conhecimento de vocês, sobre esse movimento revolucionário, né? O que vocês sabem, o que vocês podem ler, o que vocês têm aí, que a Revolução Francesa foi um movimento que vai ter a participação do povo, a participação popular, e que o povo estava cansado de ser explorado, de pagar impostos, de viver uma vida difícil. Eles reivindicavam também melhores condições de vida, que estavam se revoltando pela questão da situação de miséria em que vivia e que também pela questão de explorar, porque eles passavam por uma vida difícil, mas ainda tinham que pagar altos impostos. E que foi um movimento também que vai marcar o início da Idade Moderna e que vai ser um movimento que vai ser liderado pela burguesia. A burguesia era um grupo social nesse período na França, que tinha dinheiro, mas como estava organizada a sociedade francesa, era uma sociedade estamental, as pessoas ocupavam o grupo social de acordo com o nascimento, a burguesia não tinha como ascender no poder político. Foi preciso quebrar a organização social da França para que a burguesia se afirmasse enquanto classe social de poder tanto de poder político como poder econômico. É tanto que após a Revolução Francesa, a burguesia se afirma enquanto classe social dominante. Então, turma, a nossa videoaula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês façam a atividade, copiem as questões no caderno, respondam. As dúvidas vocês podem estar dialogando com os meus colegas, os professores de vocês. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos bem e estejam bem. Tchau, tchau, turma.